Hoje conversamos com Gênese Andrade, professora universitária, pesquisadora independente, tradutora e uma das principais estudiosas do modernismo brasileiro. Pela editora Unesp, ela organizou Arte do Centenário e Outros Escritos, do Oswald de Andrade, publicado em 2022, e também em 1923, Os Modernistas Brasileiros em Paris, foi lançado em 2024. Agora, a professora Gênese volta ao universo oswaldiano com Pau-Brasil, 100 anos, o Manifesto e o Livro no Calor da Hora, a obra que revisita um dos momentos decisivos da literatura brasileira. Publicado originalmente em 1925, Pau-Brasil transformou o nome de uma árvore ligada à exploração colonial num programa estético, político e cultural. Com o Manifesto da Poesia Pau-Brasil e os poemas de Oswald de Andrade, surgia a proposta de uma poesia capaz de redescobrir o Brasil por sua própria linguagem, com humor, síntese, invenção e espírito crítico. A nova edição, organizada pela professora Gênese, traz um facsímile da primeira publicação, além de manuscritos, esboços das ilustrações e da capa de Tarsila do Amaral, ao lado de cartas, textos críticos, notas de imprensa e documentos que ajudam a reconstituir a recepção da obra no calor da década de 1920. Professora, muito obrigado pela sua disponibilidade, da senhora estar aqui conosco hoje e, em nome da editora Unesp, eu agradeço. Olá, tudo bem, Diego? Eu agradeço o convite para falar deste livro que acaba de sair do forno da gráfica. Para mim é sempre um prazer e uma honra trabalhar com a editora Unesp, publicar e ver a circulação da obra, que sempre me deixa muito feliz. É uma editora muito respeitada e que faz um trabalho impecável de ponta a ponta, né? Desde toda a produção até a divulgação e a chegada do livro aos leitores. Legal, professora. Bom, então vou começar aqui perguntando, né? 100 anos depois, por que que é importante a gente retornar ao livro, né? Ao Pau-Brasil? O que que essa obra ainda tem a dizer ao Brasil de hoje? Bom, o Pau-Brasil é o primeiro livro de poemas do Oswald de Andrade, né? Ele foi publicado em 25, mas na verdade ele começa a ser concebido em 1924. Nesse momento, Oswald estava casado com a Tarsila. Estava casado, não, estava em relacionamento com ela, o casamento é só em 26, mas eles tinham passado uma temporada em Paris, ela estudando pintura e ele circulando no meio intelectual, cultural, e essa circulação, esse aprendizado, esse contato com a vanguarda europeia, principalmente por intermédio do Blaise Sandrá, que eles conheceram em Paris em 23, faz que eles comecem a ver o quanto o elemento brasileiro autóctone, a mestiçagem, a natureza, estavam sendo valorizados na Europa como algo exótico. E o Blaise Cendrars, quando vem ao Brasil em 24, chama a atenção deles, né, para esses elementos que estão aqui e que não eram devidamente valorizados. Então, eles começam a pensar na concepção de uma arte nacional que dialogue esteticamente com as vanguardas europeias, e o Oswald pensa na ideia da poesia para exportação. Né? E ele fala em outros textos, em outro momento, né, que nós exportamos muita coisa, exportamos café, exportamos açúcar, né? Então, ele revisita de forma crítica o passado colonial e propõe uma poesia de exportação, porque ele tinha um projeto de, junto com a Tarsila, de levar a arte brasileira para o exterior, principalmente para a Europa. Né? Então, esse livro precedido pelo Manifesto, que é de 24, o livro começa a ser pensado em 24, mas só é publicado em 25, né? É o primeiro movimento, digamos, nesse sentido. Certo. O subtítulo, né, da edição, publicada agora pela editora Unesp, é O Manifesto e o Livro no Calor da Hora. O que que muda quando a gente olha para o pau-brasil, não como um monumento consagrado, né? Que, enfim, 100 anos depois, a obra tende, né, a caminhar por essa direção, mas como uma obra recebida no meio dos debates, das críticas e de todas as polêmicas, né, que cercavam o movimento modernista de então.
continuando ainda da pergunta anterior, foi no contexto das vésperas do centenário do livro que eu achei que seria importante trazê-lo de volta à circulação, porque nós não tínhamos o livro Pau-Brasil disponível individualmente, né? Houve uma edição da Editora Globo, na qual colaborei, acho que foi em torno de 2008, 2009, e depois a Companhia das Letras publicou em 2017 o conjunto da poesia do Oswald, e não o Pau-Brasil individualmente. Então, quem quisesse o livro Pau-Brasil individualmente, teria que comprar a Caixa Modernista, né, que foi reeditada no fim de 2022, e que traz facsímile de Pau-Brasil, ou recorrer às edições anteriores da Editora Globo. A primeira foi nos anos 90 e depois essa outra, como eu falei, em torno de 2008, que estão fora de circulação, seria comprar usado, né? Então, a primeira ideia foi trazer esse livro de volta com a fortuna crítica dele, porque, como eu falei, é o primeiro livro de poemas do Oswald de Andrade e que provocou muito debate, muita discussão. Fazia 3 anos que a gente tinha tido a Semana de Arte Moderna, que foi algo muito polêmico, e a poesia foi muito discutida em 22, quando saiu também o Paulo César Vairada, do Mário de Andrade, né? Então, quando ela volta em 25, ela provoca de novo muita discussão, porque ainda havia um vínculo maior, digamos, da crítica e do público leitor com as formas fixas, com a poesia parnasiana e simbolista, né? E a poesia feita nos anos 20 ainda era um pouco rejeitada quando ela recorria a essas, digamos, novidades, né? Do verso livre, dos ecos da vanguarda europeia, no sentido das construções metafóricas, da referência ao progresso, da modernização das cidades. Então, achei que era importante, assim como revisitamos a Semana de Arte Moderna 100 anos depois, revisitar também este livro 100 anos depois. E, curiosamente, à medida em que eu avancei na pesquisa, que eu já tinha começado há muito tempo, eu comecei a perceber que havia muitos textos críticos que tinham ficado pelo caminho, que ninguém conhecia, que foram publicados em jornais, em revistas, em 25, e que não foram mais recuperados, né? E esse conjunto permitia ver como é que o livro e o manifesto foram recebidos em seu momento, e, ao mesmo tempo, permitia ver também que muitas críticas que estavam ali, e em alguns casos até provocações, voltam nas leituras do século XXI, né? Tanto a questão da relação do, dos nossos artistas, do nosso público, com a questão indígena, com a questão do negro, a questão do colonialismo, tudo isso aparece nas críticas, né, nos artigos, às vezes de forma mais lúcida, mais positiva, às vezes de forma não tão positiva assim, mas a gente pode, a partir daí, reler o livro com os parâmetros do século XXI, né? E eu acho que é isso que é importante, a gente ver que esses livros não foram importantes só naquele momento, né? Eles são clássicos, eles continuam nos permitindo repensar várias questões, não só estéticas, mas também do contexto sociocultural. Legal. E é interessante justamente nesse contexto, né? Porque pau-brasil é o nome de uma árvore que, enfim, está associada ao primeiro ciclo, né, da exploração colonial, né? E o Oswald transforma justamente esse símbolo com uma inventividade cultural ali, né? Como é que a senhora interpreta esse gesto do Oswald, né? De escolher justamente essa planta como, né? Enfim, como tema, né? Como tema, nome do manifesto. Eu acho que é
uma ideia muito inteligente, né? Porque quando estudamos história, tem toda uma reflexão sobre o pau-brasil, mas pelo menos antes, agora menos, não era uma reflexão crítica, né? Era um orgulho de essa madeira ser importante, ser exportada e ser valorizada, né? E o Oswald traz isso no sentido de valorizar a arte, como foi valorizada a árvore, mas ele também faz a crítica da exploração, da extinção da árvore, e isso também vai aparecer na crítica, né? E a gente vê, curiosamente, ainda hoje, a discussão em torno do pau-brasil, extinto praticamente no Brasil, o contrabando que ainda há, e a discussão sobre o que usar para os arcos de violino. Houve até reportagens mais ou menos recentes em torno disso. Então, é muito inteligente, Oswald, fazer isso, porque é uma forma de revisitar a história, é uma forma de chamar a atenção para o que ele está fazendo, né? E isso chama a atenção de uma maneira polêmica, né? A crítica nem sempre entendeu o olhar crítico dele, achava que era uma exaltação ao período colonial, e não era, né? Era uma estratégia, digamos. E isso rendeu muitas piadas, muita ironia, não só porque a, o livro foi publicado em Paris, então você falava: "Vai, como é que você fala de questão nacional e publica o livro fora?", né? Mas também a questão do significado, né, da madeira pau-brasil relacionado ao vermelho, à brasa. E nessa época, nos anos 20, a palavra pau, em termos de gíria, significava chato, né? Então, quando se falava poesia pau, poesia chata, e isso era o gancho para alguns críticos, né? Então, isso rendeu nos jornais em torno de 50 textos, né, que atacavam ou defendiam a partir de vários lugares, a partir de vários olhares, né? Inclusive se aproveitando da própria expressão, em seu sentido literal, em seu sentido histórico, em seu sentido cotidiano, do coloquial, digamos. E essa questão da língua falada, das expressões populares, também é um tema do livro, né? Como eu já falei várias vezes, o livro começa com uma seção que se chama História do Brasil. Então, de alguma maneira, também se propõe com versos a revisitar a história do Brasil, e é uma das sessões mais discutidas, mais comentadas, porque ele simplesmente pega textos dos cronistas, né, sobre o Brasil, da época da chegada dos portugueses aqui, e coloca em versos, né, a chamada poesia ready-made. E tem sessões subsequentes, a sessão Postos da Light, por exemplo, a sessão Poemas da Colonização, que trazem expressões da oralidade, né? E dos temas do Manifesto Pau-Brasil é a distância entre o português que nós aprendemos, e eles aprendiam ainda muito mais vinculado ao português de Portugal, né? A exigência de que a escrita fosse o português de Portugal, quando a oralidade não era, né? A oralidade se distancia muito do português, da gramática que naquela época era imposta, né? E os acadêmicos da Academia Brasileira de Letras, que ele também atacava, fizeram críticas muito nesse sentido, né? De que os textos que ele escrevia registrando a oralidade eram quase incompreensíveis, né? Então, também é interessante ver o que os poemas trazem em si mesmos, né? E fazer uma leitura mais detida dessas possibilidades de temas que o livro reúne. Uma das, a senhora menciona, né, essa questão da oralidade, uma das citações, enfim, que eu acho que, se eu não me engano, está na orelha do livro, ou na apresentação, que é, né, os jornais só fala de pau-brasil, as moças também, né? Então, eu acho que isso meio que sintetiza um pouco, né, da ideia, né?
Sim, exatamente. Isso é um trecho de uma carta que Oswald manda para Tarsila. Ele está no Rio de Janeiro, né, logo depois de ter chegado da Europa com os exemplares do livro, né, e a polêmica está fervendo, porque a polêmica começa em 24, quando é publicado o manifesto, e depois, em outubro, quando o manifesto é publicado na Revista do Brasil e são publicados alguns poemas, né, mesmo antes de o livro ser impresso, que só sai da gráfica em agosto de 25, a polêmica já tinha começado nos jornais. E também em junho de 25, antes de o livro chegar, saem nos jornais outros poemas e uma entrevista com Oswald de Andrade, que motiva toda a discussão. Né? E é em torno dessa entrevista, na qual aparecem alguns poemas que trazem esses temas todos que eu já mencionei, que começa a discussão nos jornais, muito um ataque, principalmente do Tristão de Ataíde, né? E uma das questões, mas não a única, é essa, né? Da questão da oralidade e do fato de o livro importar a vanguarda europeia para tratar do tema nacional. Certo. É, aqui. Eu ia falar também, né? Porque a edição, ela, como a senhora mencionou, né, traz o facsímile, né, da primeira publicação, enfim, manuscritos, cartas, textos críticos e documentos da época, né? O que que esse conjunto ele revela sobre justamente os bastidores da criação e da circulação e da recepção de pau-brasil? E aí eu também queria acrescentar, se a senhora pudesse também destacar um texto ou algum elemento, né, que tem no livro que chame mais a atenção, seja pelo desconhecimento ou pelo ineditismo, da publicação em livro. Vou começar pelo fim. Eu queria mencionar um artigo do Mário Graciotti, que é muito curioso. O texto se chama O Momento Artístico, Arte, Marco da Meia Légua. O Mário Graciotti é um jornalista sobre o qual se sabe muito pouco, e ele publicou em vários jornais, em São Paulo, no jornal A Plateia, mas também com o pseudônimo Mários, também no jornal A Plateia, e depois publicou no jornal de Curitiba e no jornal O Dia, e alguns textos que ele retomava já publicados e outros novos. E esse artigo, que se chama O Momento Artístico Arte Marco da Meia Légua, ele faz uma espécie de manifesto, parodiando o Manifesto Pau-Brasil, mas, ao mesmo tempo, defendendo essa questão da oralidade e usando uma língua que ele atribui a um pseudônimo, a uma figura que ele inventa, que se chama Brasilino Tiraprosa. Né? Então, é muito engraçado ele criar essa figura, dizer que essa figura fez um manifesto que parodia o pau-brasil e que defende a oralidade e destaca principalmente não a língua falada pelos mestiços brasileiros, descendentes dos africanos que vieram para o Brasil. Ele defende a língua falada pelos descendentes de imigrantes do Brás, né, e fala dessa oralidade que está lá, que vai aparecer só em 1926 no livro Brás, Bexiga e Barra Funda, A Laranja da China, do Antônio de Alcântara Machado, ou no Parque Industrial da Pagu em 33. Então, esse manifesto, se a gente for pensar a possibilidade de lê-lo e compará-lo com o Manifesto da Poesia para o Brasil, né, é muito curioso. E ninguém conhece, é a primeira vez que ele sai em livro, né, depois de ter sido publicado no jornal A Plateia, em outubro de 25. Né? Então, isso acho que é uma contribuição que o livro traz no sentido de permitir revisitar o manifesto e revisitar toda essa questão. Quanto aos demais documentos, eu quis fazer uma espécie de dossiê. Então, eu reuni os manuscritos dos poemas, os que foram encontrados até o momento, que são bem poucos, né, são manuscritos
5 poemas, né? O Ateliê, o Combate, Contrabando e mais um, né? São 4 ou 5 poemas, né? São 11 manuscritos no total. Trouxe um rascunho de uma das ilustrações do livro. É importante dizer que esse livro não são só os poemas, né? Ele é ilustrado pela Tarsila do Amaral. Essas ilustrações são muito importantes. São 10 ilustrações, uma na abertura do livro e 9 abrindo cada uma das seções, né? Nas páginas de título. E essas ilustrações, ao contrário dos poemas cujos manuscritos se perderam, os rascunhos dessas ilustrações permaneceram nos estudos, né? Eles estão quase todos, exceto um, na coleção de artes visuais da Prefeitura de São Paulo, que fica no Centro Cultural São Paulo. Então, eu trouxe um desses rascunhos e trouxe a discussão nas cartas, né? Fragmentos de cartas trocadas pelo Mário de Andrade, com Manuel Bandeira, com Renato Almeida, com Carlos Drummond de Andrade, que mostram não só os bastidores do que está nos artigos, né, porque eles também discutiam o que eles apresentavam nos artigos entre eles nas cartas, né, e traz também os rascunhos, os fragmentos das cartas do Oswald para Tarsila, né, contando o que ele escreveu, o que ele vai publicar, ele indo para Paris levando os manuscritos, ele voltando, ele recebendo em Paris as notícias do que estava saindo nos jornais como críticas. Então, a gente pode acompanhar toda essa discussão dos bastidores da obra. E eu reuni também várias dedicatórias do Oswald, nos primeiros exemplares. Né? A dedicatória para o Mário de Andrade, a dedicatória para o Drummond, a dedicatória para o Blaise Sandrá, que foi quem intermediou a publicação desse livro na editora Alsamparelli, a mesma que publicou o Feuille de Route do Blaise em 24. Né? E são dedicatórias afetuosas, são também provocações, né? São muito engraçadas as dedicatórias, inclusive a que ele faz para um dos acadêmicos da nossa Academia Brasileira de Letras, deixa eu ver se eu encontro aqui, a dedicatória ao Alberto de Oliveira, né, que é um poeta parnasiano que ainda estava na ativa, digamos, e havia toda a polêmica dos modernistas com os parnasianos, né? E o Oswald escreve assim para ele, no exemplar do livro: Alberto de Oliveira, detentor do facho na corrida, ele faz uma expressão em francês, né? Na corrida da poesia nacional, o menos classificado da geração que pretende Oswald de Andrade. E essa dedicatória dialoga com outro texto que está no livro, que é uma nota de imprensa, quando o Oswald de Andrade se candidata à Academia Brasileira de Letras. Se candidata fazendo piada. Né? Ele, na verdade, sabia que não ia ganhar e nem mesmo, quer dizer, até queria entrar, mas sabia que nesse momento não iria. Então, ele, nessa candidatura, que é uma piada, ele também faz piada com a própria academia. E esse texto também está lá, e tem outras notas de imprensa também que comentam. Oswaldo chegou ontem da Europa e trouxe o livro e faz piada com o fato de como o livro vai ser recebido. Né? Então, como eu dizia, a ideia era trazer um dossiê do livro, né? Todo o conjunto que o cerca, o seu processo, inclui também a imagem das primeiras publicações na Revista do Brasil, o Manifesto no Correio da Manhã, e isso tudo mostra que o livro foi feito durante um período mais ou menos longo, né? Começa em 24, como eu falei, o livro sai. O manifesto é de março de 24. Os primeiros poemas aparecem nas revistas em outubro de 24, já junto com o prefácio do Paulo Prado. Então, isso permite pensar que já havia um conjunto grande de poemas escritos em 24, não sabemos quanto,
quantos, né? E esse prefácio abre o livro Pau-Brasil, a edição de 25, e então a gente pode acompanhar isso, e acompanha o que aconteceu depois, né? Desde as dedicatórias, desde o que está nas cartas, desde o que saiu na imprensa, até durante todo o ano de 25, eu incluí dois textos que são posteriores. Um publicado na Revista do Brasil em 26, que a Revista do Brasil, nessa época, tinha uma periodicidade que era mais longa, digamos. Então, talvez esse texto devesse ter saído no fim de 25 e não saiu. E um texto que é um balanço muito importante, muito citado, que só sai em 27, escrito pelo João Ribeiro, quando ele se faz uma resenha do segundo livro de poemas do Oswald, que é o primeiro caderno do aluno de poesia, Oswald de Andrade. E ele começa essa resenha falando do Pau-Brasil, que tinha sido publicado 2 anos antes. E nesse momento ele já faz um balanço da poesia do Oswald, e ele fala que o Pau-Brasil marcou uma época na poesia nacional, né? E foi por isso que, embora não fosse de 25, eu achei que era importante incluir. E tem um documento que eu acho que é dos mais importantes, que é uma espécie de boneco da capa do livro Pau-Brasil. Essa capa não é assinada, não, nos textos críticos de 25 só não tem menção à capa. A única menção à capa que a gente conhece, mais explícita, é do Manuel Bandeira, numa carta ao Mário de Andrade, mas ele não fala da autoria. Então, a Tarsila é muito pouco citada nessas críticas, embora a crítica contemporânea fale sempre do livro a quatro mãos, por causa das ilustrações da Tarsila, mas em 25 não. São dois ou três textos que falam das ilustrações. E nas cartas, duas ou três cartas que falam das ilustrações e uma carta que fala da capa. E a partir dos anos 90, essa capa é atribuída a Tarsila, mesmo não sendo assinada. Só que ninguém nunca disse por que atribuiu a ela. Não tem nenhum documento. Ela não diz, o Oswald não diz, nem nos anos 20, nem depois. E eu fiquei refletindo sobre isso, comecei a pensar nisso quando estava revisitando o modernismo para as publicações de 22, 2022, e em um álbum da Tarsila do Amaral, um álbum de viagem, no qual tem fotos, tem canhotos de passagens, tem ingressos de espetáculos que ela assistiu em Paris, tem algumas coisinhas que ela guardou da viagem que ela fez em 26 com Oswald para o Oriente. Lá tem um pedacinho de papel que é uma espécie de esboço do miolo da capa, onde está escrito Ordem e Progresso na bandeira, ela escreve ao Brasil, né? E a letra não é do Oswald. Então, isso me fez interpretar esse pedacinho de papel como um pedaço do rascunho da capa, e isso me permite, de alguma maneira, confirmar que a capa é dela, embora seja só um vestígio, embora não seja uma assinatura, embora do lado desse papelzinho colado no álbum não tenha nenhuma anotação. Então, eu acho que é uma reflexão importante, porque essa capa é muito significativa, ela é muito reproduzida, né? Sempre que se fala de modernismo, Oswald de Andrade, essa capa aparece, né? E é uma capa que foi muito impactante ao longo da fortuna crítica do modernismo, tanto do ponto de vista das artes visuais, quanto do ponto de vista do design gráfico, né? E a Tarsila, quer dizer, no começo foi ignorada e depois a capa foi atribuída a ela sem nenhuma comprovação, né? Como também não temos comprovação até hoje, mas pelo menos temos algo que permite confirmar essa hipótese, De digamos. forma indicial. É verdade, exatamente. Professora, por último, eu queria perguntar o seguinte. É, enfim, em 1925, Pau-Brasil foi um livro de ruptura, né? Agora, hoje, né? Que tipo de leitura ele exige para nós, aqui, leitores, em 2026? É uma leitura que vai mais no caminho da celebração ou da revisão crítica, ou, no fim, um pouco de tudo isso ao mesmo tempo? Eu acho que as duas coisas, né?
Em primeiro lugar, o fato de que o Oswald continua sendo muito lido e relido, tanto em termos de inventividade estética, né? O livro Pau-Brasil já motivou, por exemplo, o livro do Wilson Alves Bezerra, O Pau do Brasil, que na capa tem uma paródia da capa e é uma discussão política do momento do impeachment da Dilma, digamos, né, quanto a gente vê a questão da discussão da língua brasileira e da oralidade voltando nas reflexões mais recentes, né? Seja do Caetano Galindo, seja o jovem rapaz que está com o livro O Céu da Língua e o O Gregório Espetáculo, do Vivier, o né? Gregório do Vivier, é, re, revisitando essa questão da língua brasileira, da fala cotidiana, da poesia, da palavra, né, do encantamento com a linguagem. Né, isso tudo está lá no Pau Brasil, colocado de outra maneira. Né, tem uma seção que se chama Secretária dos Amantes, na qual Oswald coloca em versos trechos de cartas que ele trocou com a Tarsila. Né, então, isso está lá no Pau Brasil de 25. Então, o livro é muito atual, trazendo essas discussões. E, na medida que a gente pode revisitá-lo, discutindo esses temas que estão na pauta hoje, né, é uma revisão crítica, é um olhar crítico, não é só exaltação, é ver o quanto. Não é que ele antecipou, né, ele tratou de questões que continuam sendo atuais, né, e que o olhar contemporâneo revisita e enriquece, né, tanto essa questão da língua, da oralidade, né, como o que eu falei no começo, a questão da exploração colonial, né? Antes se falava em descoberta do Brasil, hoje já não se fala mais, se fala em invasão, se fala em exploração, né? Isso também está lá. Quando Oswald seleciona os textos dos cronistas e coloca em versos, ele não está exaltando, inclusive porque ele dá títulos paródicos para esses trechos, né? Então não é exaltação, é um olhar crítico. E a questão indígena, né, a questão do quanto a colonização foi violenta, e eu trago ainda para a capa do livro uma obra do Tiago Honório, né, que é um artista contemporâneo que eu adoro, e ele pega um exemplar da edição facsimilar do livro Pau-Brasil, perfura e atravessa o miolo da capa com um pedaço da madeira Pau-Brasil. Então, é uma obra muito significativa por transformar o livro em um objeto artístico, né? E, ao mesmo tempo, quando ele introduz a madeira, não só ele materializa o próprio título do livro, como esse gesto também recupera a violência da exploração colonial, a violência da exploração da árvore, mas também da exploração humana, da questão da mão de obra, né, da matança que foi, tanto no caso dos indígenas quanto no caso da escravização dos negros. Né? Então, é muito potente essa metáfora, seja quando ela é proposta pelo Oswald de Andrade, seja quando ela é revisitada por um artista contemporâneo como o Tiago Honório. Né? E eu acho que o fato de um artista contemporâneo revisitar essa obra dessa maneira também mostra o quanto ela é atual e o quanto ela suscita reflexões que começaram lá e que hoje são recolocadas a partir de vários pontos de vista. Ainda rende muito, né? Rende muito, exatamente. Professora, mais uma vez, em nome da Editora Unesp, agradeço pela sua disponibilidade e muito obrigado por compartilhar, enfim, essa riqueza, né, do universo oswaldiano conosco. Muito obrigada, eu agradeço muito a possibilidade de falar um pouco mais sobre o livro.